Eu sou Maria da Conceição Moreira Coutinho, de solteira, de nome de solteira. E já fui casada. Não sei se interessa começar por aí, porque o meu nome era mais comprido, não é? Encolheu depois do divórcio. E neste momento sou aposentada, sou professora aposentada. Onde é que nasceu? Eu nasci em Cantanhede, mesmo em Cantanhede, distrito de Coimbra, e em 1945. E o que é que os seus pais faziam? Olha, o meu pai era comerciante nessa altura e a minha mãe, quando eu nasci, claro, a minha mãe existia, mas existiu muito pouco tempo, porque arranjou uma doença muito grave e eu tinha 3 anos quando ela morreu. Portanto, fiquei sem mãe aos 3 anos. Mas fui criada por uns segundos tios, que também já a tinham criado a ela, porque também ficou sem pais, muito pequenina, muito bebé. E pronto, foi assim que vivi, naquela coisa dos tios me criarem, porque podiam, e do meu pai, que estava um bocado ausente, mas presente ao mesmo tempo. Quer dizer, dormia lá e tudo isso, mas a vida dele era um bocado fora da casa, da nossa casa. Entretanto, o meu pai não voltou a casar. E eu vivi a minha vida toda em função daquelas pessoas que tinham medo que eu apanhasse a doença da minha mãe, que me enfardavam de comida, que era uma coisa horrível, com medo que eu morresse, e que não me deixavam sair de casa com medo que me acontecesse alguma coisa, porque eu fui criada numa redoma autêntica e cheia de revolta. Mais tarde, claro, enquanto somos pequeninos não notamos isso, mas depois começamos a crescer e vamos estudar para Coimbra, que foi aí que começou, e apesar de já haver uns zunzuns lá em casa que eu via que escondiam um bocado certas conversas, escondiam de mim para conversar, esses meus tios, esse meu tio, segundo tio, já via que havia ali qualquer coisa, mas também não estava muito preocupada com isso, porque era garota, não é? A partir do momento em que fui para Coimbra, então, eu também era novita, tinha 16 anos. Em que ano é que foi para Coimbra? Fui, tinha 16, 17. Portanto, 5 e 6, 11, foi em 61. 60, 61, por aí. Então, estava em Coimbra na altura Estava em Coimbra, estava hospedada em Coimbra. Sim. Quando estava na escola, nessa altura era a escola do magistério, que frequentei, e pronto, estive lá a viver esse tempo, e o convívio, lá está, passou a ser muito diferente daquele que tinha em Cantanhede, que vivia num colégio de meninas e meninos que podiam pagar, porque não havia acesso a outro tipo de ensino em Cantanhede nessa altura. E pronto, fui viver para uma casa particular e era um bairro onde vivia muitos estudantes. Como é que era o ambiente em Coimbra nessa altura? Eu era muito limitadinha, muito, em todos os sentidos. Para já porque fui criada naquela redoma, como disse. E depois também andavam sempre com o olho em cima de mim. A própria dona de casa, a dona da casa onde eu estava a viver, tinha ordem, praticamente, para não me deixar dar um passo fora de uma determinada situação. E então fazer queixas de tudo e mais alguma coisa, o que eu fazia e não fazia, etc. Mas eu era uma rapariga muito bem comportada. Eu era uma rapariga muito bem comportada. Como é que escolheu estudar para Coimbra? De quem é que... O curso, não é? Como é que eu direi o curso? Pois, o curso foi praticamente obrigada, entre aspas, pelo meu pai. Porque o meu pai queria que eu tirasse um curso. E eu não queria tirar curso, não me apetecia nada. Eu era uma fraca estudante, era terrível. Estudar não era bem comigo, não é? E então o mais rápido que eu pudesse tirar um curso era o ideal, não é? O meu pai queria que eu fosse para a medicina, que era uma coisa boa, o direito, qualquer coisa. Credo, não. Professora, aliás, foi para onde foram as minhas amigas. Eu fui atrás delas. Era Maria vai com as outras. Teve a oportunidade de estudar com amigas que já vinham da escola consigo? Sim, eu estava naquela casa hospedada com uma amiga que estava
um ano adiantado em relação a mim e pronto, praticamente foi assim um bocado influenciada pelas amigas. Ok. Sim, mas arrependi-me logo. Sério? No fim daquilo arrependi-me logo, assim, que a janeira, pois... Então, mas pronto. foi difícil tirar o curso em Coimbra na altura? Não gostei nada, Não gostou? muito sinceramente. Não gostei, detestei aquele curso. Era muito rigoroso, Coimbra era muito rigorosa naquela altura. E aqueles professores velhos, cheios de... Só havia o professor de Psicologia, que eu adorava, porque era meio... Era diferente. Agora os outros, que horror, uma pessoa não se podia mexer. E não gostei nada. Sinceramente não gostei nada. Não foi o seu ambiente? Não era o seu ambiente? Não, mas qualquer outro que houvesse tempo para fazer eu também não gostaria. Mas eu tive professores de quem gostei muito antes de ir para Coimbra, não é? Quando andava a estudar no colégio lá em Cantanhede. Mas pronto, aquilo era areia demais para a minha caminhonete, eu não gostei muito, sinceramente. Mas pronto, lá tirei o curso, não é? Ao fim daquele tempo, lá tirei o curso e vim convencidinha que quando chegasse o próximo ano letivo, que até ia trabalhar e ganhar uns tostões, não é? Não é que eu estivesse necessitado, o meu pai vivia bem, eu não era uma pessoa que vivia bem, toda a gente vivia bem lá em casa. Mas é diferente nós termos... A nossa própria independência, não é? Exatamente. E sair dali, porque praticamente o tempo da minha vida foi todo passado em Cantanhede, não é? Que era um atraso de vida, ainda hoje é. A nível de pessoas é muito atrasado. E, se alguém em Cantanhede me está a ouvir, eu tenho que ter cuidado. Qualquer coisa nós cortamos essa parte, não se preocupe. Mas pronto, depois uma pessoa vai para Coimbra, não tem nada a ver. Obviamente. Conhece outras pessoas, não é? E outros meios e outros hábitos. E outras vidas. Sim. Então, saio do magistério, vou para casa, claro. Convenci. E concorro, claro. Concorri para onde calhou, já não me lembro. Mas sei que a minha era nota... longe? Era longe? O sítio para onde concorreu era longe ou era perto? Para onde concorria? Sim. Nós concorríamos para várias escolas, não é? Só que aquela zona de Cantanhede, agora não é? Tem muito evoluído, mas tinha escolas ali à volta, bastante perto da sede, que era onde eu morava, que não tinham acesso. As estradas eram cheias de buracos. Portanto, a primeira escola que tive era a 8 km de casa. Como é que ia dar aulas? Não fui. Não foi? Não fui. O meu pai agarrou em mim como se eu fosse uma criancinha e foi comigo ao delegado de saúde. Olha, minha filha, não pensar nisso, que agora não vou comprar um carro para ser enfiado num buraco e ela ir dar aulas para ali, a 8 km. E então meti atestado médico. Lógico. Meti-se atestado médico, nem toda a gente estava na disposição de passar um atestado médico, tinha que ser o delegado de saúde, só que aquele delegado de saúde também não concordava nada que eu fosse tão novinha, não é assim, mandada ali para um buraco de uma escola, e ia como? De bicicleta. Não sabia andar de bicicleta, mas isso era como o outro. Aprendia. Os carros não passavam lá. E pronto, lá está, meti atestado médico. E então, passado foi em abril, salvo erro, março, abril, eu recebi uma ordem para ir para uma escola, realmente, para Tentugal. Onde é? Tentugal é muito engraçado, porque estavam a dar na televisão, estavam a dar saudades. Tentugal fica entre Cantanhede, realmente, zona de Montemoro Velho, e mais adiante, Figueira da Foz, fica naquela... Ok, fica na estradinha. Sim, entre Coimbra e Montemoro Velho. Montemoro Velho é mais para Ocidente. Okay. E fui tomar conta de uma turma de rapazes, porque havia duas salas, muito velhas, onde era a sala das meninas e a sala dos rapazes. Eu fui para a sala dos rapazes, com 4 turmas,
primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, onde havia miúdos que andavam lá que eram mais altos do que eu, também não sou muito alta, e porque os miúdos, coitados, até aos 13 anos, acho que tinham que andar lá até aos 13 anos, não é? Em contrapartida, fui dar com uma turma do quarto, os miúdos do quarto ano, muito bem preparados, porque nessa altura fazia esse exame para entrar no liceu, era exame, e andavam lá com uma outra senhora professora que não estava lá a trabalhar, mas que lhes dava explicações. Então, para mim foi uma felicidade enorme levar aqueles miúdos, que era meia dúzia deles, para Montemor, para o exame da quarta classe, e me virem dar os parabéns por serem uns alunos fantásticos. E eu assim, ai meu Deus, eu não contribuí nada para isso, mas pronto, aceitei-os. Como é que foi essa primeira experiência de ser professora? Foi a minha primeira experiência como professora, muito agradável. Foi só esse dia. Porque de resto, olha, era uma turma enorme, tinha para aí 30 e tal miúdos, com 4 classes, não é? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Do outro lado, no outro edifício bem velho, estavam as meninas, cuja professora era a mãe de uma amiga minha da escola, do magistério, e encantada da vida, já lá estava há anos, não é? Já levava aquilo com uma perna às costas. Eu não, porque era... Era a primeira vez? É a primeira vez, eu tinha 20 anos, para aí, e muito insubordinados, não é? Aquelas crianças muito insubordinadas, viram lá uma miúda, quase da idade deles, não era muito... Eu parecia uma garota, mas foi uma limpeza, sabe? Porque a partir daí não sais mais de casa. Não sais mais de casa. Eu, o dinheiro que ganhava, eu tinha que ficar hospedada numa pensão que era conhecida que eram pessoas conhecidas do meu pai, imaginem. Só assim, porque me faziam a comida e me obrigavam a comer. Eu era tratada pelo meu pai e o meu padrinho já tinha morrido. E pela outra senhora, a segunda tia que me criou, como se eu fosse um serzinho assim que não soubesse dar conta de nada, do recado, que não comesse, que não dormisse, que não... Pronto. E então fiquei naquela pensão, que era realmente dessas pessoas conhecidas, e onde deixei praticamente o ordenado todo. Ok. Porque o ordenado realmente era pequeno nessa altura. O que é que fazia nos tempos livres? Quando tinha tempo livre, o que é que fazia? Olha, havia sempre que fazer, porque uma professora tem que preparar as lições para o dia seguinte, não é? Está bem que as horas de lecionar não são muitas. Agora não sei como é que as coisas estão, mas naquele tempo eram assim, e mais tarde, quando comecei a trabalhar normalmente, era a mesma coisa. Nós temos, não é nada que mate ninguém, só que as pessoas têm que ir para enfrentar uma turma com as lições preparadas. Portanto, quem quiser, estou aqui a mexer e estou a fazer a janeira com certeza. Não está, está tudo bem. Quem quiser dar uma boa aula, pôr as crianças como deve ser, tem que se impor um bocadinho e levar as lições preparadas. Portanto, nós perdemos um bocadinho de tempo a preparar as lições. E o que é que dava? O que é que se dava na escola nessa altura? Tudo o que se dá agora. O essencial. O essencial. Que era o português, não é? A matemática. E nessa altura, não sei se havia história. Havia história. E a história, já não me lembro, já foi há tanto tempo. Mas nós insistíamos mais, ainda hoje se deve insistir também, não é? Porque senão não há preparação para se enfrentar a vida, não é? Claro. Mas normalmente era. O que é isso? Isso dado ao primeiro ano, que é de uma maneira, ao segundo já é de outra, ao terceiro já é uma exploração mais, e ao quarto tem que radicalizar as noções. É muito complicado para um professor. Agora não há nada disso. Claro. E depois então foi-se acostumando à profissão de professora. Aí, tornou-se mais fácil. Eu fui muito acarinhada aí, porque havia os pastéis de Tentugal. Já e então sei. As pessoas eram muito generosas comigo, como era assim,
Eu também me dava bem com toda a gente, então aquilo também não era um meio muito grande, não é? E então, porque dava cá aquela palha, pastéis para a professora, eu apanhei uma barrigada de pastéis de Tentugal, que mais tarde, passado anos, é que eu comecei e adoro pastéis de Tentugal, mas naquela altura já não aguentava mais. Pronto, levava-os para casa ao fim de semana. Tinha que ir todos os fins de semana à casa. Porque o meu pai tinha que saber onde é que eu estava, o que é que fazia, o que é que fiz. Uma coisa terrível. Por acaso, havia comboio, que ia quase ter à minha porta, e lá também, em Tentugal, também havia. Era de comboio que eu andava, de trás e para a frente. Como é que era viver nesse tempo, nesses anos 60, aqui no interior do país? Para mim foi muito difícil. Foi difícil? Muito difícil. Para já começou logo em Coimbra, apesar de eu adorar aquele ambiente, mas foi muito difícil por causa da opressão em que vivia, percebe? Praticamente desde que nasci. Porque o facto de ter crescido e ter outra idade não adiantou nada. Eu era para eles um bebé na mesma. Tinha que ser cuidado, alimentado, vigiado. Acha que era porque era uma mulher, se fosse um homem as coisas tinham sido Não diferentes? acho que fosse por causa disso. Era tudo relacionado com a morte da minha mãe. Com a morte da sua mãe. Tudo relacionado com a morte da minha mãe, porque aquelas pessoas, que eram só 3, eram os padrinhos, que eram os meus padrinhos, segundos tios, e o meu pai, não havia mais ninguém. O meu pai nunca mais casou. E eu vivi para aquelas 3 pessoas, ele não, o senhor, o meu segundo tio, não havia problemas com ele, era a pessoa que mais me aceitava. Eu arranjei um namorado e até ele foi o único que aceitou um namorado que não precisava para nada, era um garoto como eu, não é? Mas pronto. Mas de resto, não. Foram tempos desgraçados. Eu estou a aplicar aqui um vocabulário um bocado forçado. Não se preocupe. E como é que eram as vidas dos seus alunos? Dos alunos? Sim. Pronto. De que extrato social? Olha, havia muita miséria que se notava na sala de aula. As crianças iam mal vestidas, tinham frio no inverno, aquelas salas eram, agora não, já não, espero que tenham deitado aquilo abaixo, não é? Já eram bem nessa altura. Não havia condições nenhumas para aquilo. As pessoas estavam habituadas à miséria, apesar de ser uma terra que até era relativamente evoluída. Porque eu tive amigas minhas que foram parar, iam para qualquer lado, queriam era trabalhar e precisavam de trabalhar. E passaram as passas do Algarve nas escolas para onde foram trabalhar. Eu tive uma que foi parar a uma serra que pertence lá a Coimbra, mas um bocado longe de onde eu estava. Eu estava em casa e elas estavam a trabalhar. Que ia lá o padeiro uma vez por semana. E ela se vinha à casa só nas férias, porque não havia meio de transporte, nem estrada, nem sequer um carro lá podia ir, só carros de bois, ou burros. Essa era a que falava mais comigo nesse aspecto e a que eu via mais que sofria com aquilo tudo. Mas pronto, as pessoas depois também não conhecem outra coisa, percebe? Para onde é que ela ia trabalhar noutras condições? Não podia. E, no entanto, eu saí com 13 do magistério e ela saiu com 14, percebe? Até podia ter arranjado uma escola melhor do que eu, porque aquilo era em função da nota que se tinha, não é? Depois passou a ser, também a acrescentar-se o tempo de serviço e assim, mas naquele tempo, quando saíamos do magistério, era só a nota que contava. Mas eu dela conheço muito bem, porque era com quem me dava sempre, que ela vinha à casa e com quem podia falar e que fazia com que nós ficássemos com os cabelos em pé, com o que a rapariga passava, não é? Ela já não se dirigia, nem se referia sequer ao facto da miséria daquela aldeia que tinha uma escola só. Devia ter igreja, porque isso fazia parte. Onde não chegava nada, onde ela tinha que ir carregada todas as vezes que vinha à casa carregada de comida, não é? Porque nem comida tinham para comprar. Pronto, acho que era terrível.
Pronto, acabou-se Tentugal, acabou-se a minha rica vida, entre aspas, mas porque o meu pai, entretanto, era um grande comerciante e não tinha mais ninguém. Era um armazenista, nessa altura havia os armazéns de revenda, percebe? E ele era armazenista. E tinha, o que é que ele pensava? Isto é para a minha filha, não é? Que aquela agora anda por aí a fazer, pelas aldeias a dar aulas. E então, tinha lá muito que me dar a fazer no escritório, sabe? Tinha um escritório que eu tive que aprender a fazer contas, de trás para a frente, de frente para trás, com uma velocidade. Não tinha sequer acesso à máquina de calcular, porque ele já tinha uma máquina de calcular. Mas aqui a sozinha não. Okay. Não, faz contas de cabeça. Ficas bem e treinas-te. E assim eu estive. Durante quantos até anos? Que pensei, e depois arranjávamos namorados por lá, das senhoras que iam lá às compras, sabe o que é que compravam? Caixas para fazer crochê, daquelas que vinham 6 novelos, porque ele não vendia a unidade, vendia tudo, era tudo por grosso. Era um grossista, pronto, é o que se chama um grossista. E havia lá umas senhoras que tinham uns filhos em idade de... Não é? E eu realmente era um bom partido, só que eu não gostava nada deles. Pois, essa parte é que é pior, não é? Quando nós não... não estejam cá a arranjar namorados. Não. Quantos anos é que trabalhou com o seu pai? Que eu me separei do meu pai. Não. Em que trabalhou na empresa o meu do pai, pai. Portanto, eu casei, tinha 23. Portanto, eu ainda estive 2 anos, sim, à volta disso, no escritório do meu pai. Em que ano é que parou de estar no escritório do seu pai? Em que ano? Em que ano é que? Parou de trabalhar com o seu pai. Sim, então, entretanto, tive um namorado e resolvi casar. Portanto, aí eu vinha para Montreal desde pequenina, desde que nasci, com os senhores que me criaram. E adorava Montreal. E então resolvi passar férias em Montreal, foi quando conheci o meu ex-marido. Pronto. Passado um tempo, casámos, só que o meu ex-marido também era um revolucionário de primeira apanha e, portanto, não ia à missa. Eu também deixei de ir à missa. Coimbra deu cabo de mim nesse sentido, não é? Okay. E... Os estudantes não iam à missa? Não havia esse... Não tinha esse conhecimento. Okay. Eu não tinha esse... A maior parte daquela malta que vivia naquele bairro eram mesmo gente até que vinha da África. Tirar cá os cursos. Africanos, angolanos. Tive uns vizinhos angolanos que vieram para lá tirar um curso de Direito, outro de Matemática, não sei o quê. Um era muito simpático e quis namorar comigo, mas não deu. Fiz muito mal, por acaso fiz muito mal. Mas pronto, eu estava apaixonada por outro. Mas depois casou... Do meu amigo, do meu colega de colégio. Era uma garota quando aquilo começou, não é? Mas pronto. E então, o que é que acontece? Eu pensei, apaixonei-me, entretanto, por um rapaz ali em Montreal e também havia pouco por onde escolher, aquilo era o mais jeitoso e assim. E como eu gostava imenso de Montreal, apesar de já estar um bocado modificado em relação à minha infância, né? Que eu ia para ali e até brincava na rua. Porque eles faziam tratamentos nas termas. E, claro, eu vinha sempre. E pronto, passado uns tempos, casámos. E aí, o que é que acontece? O meu pai, sempre com aquela ideia de saber o que é que eu andava a fazer ou o que não fazer, ou se aquilo prestava ou se não prestava, quando dissemos que íamos casar, ele teve que vir, tipo, polícia, com o padre de Cantanhete. Ver quem era, saber... Tinha que ir confirmar com o padre de Montreal. Quem era aquele tipo que estava a querer casar com a filha dela. E foi uma desilusão muito grande. Para o meu pai não foi, porque o meu pai ainda não lhe disse, mas o meu pai era terrível contra o Salazar. Muito. Eu só pensava assim, eu era filha única, eu não tinha mais ninguém.
e eu via aquelas pregações que ele fazia aos empregados, às pessoas que lá iam às compras, a tudo assim, este homem qualquer dia vai preso, eu fico aqui sozinha, como é que vai ser? Eu só tinha medo que ele fosse preso, porque ele não tinha pejo nenhum de dizer os maiores disparates e tudo o que lhe vinha à cabeça sobre a situação política, percebe? Porque ele era realmente uma pessoa que estava sempre em cima da situação. Estava informado. Muito. E então cresceu nesse ambiente também com pessoas informadas. Exatamente. Além de, primeiro, ter sido criada com aquelas pessoas que escondiam muito quando eu era miúda, jornais e coisas, e conversas com outras pessoas não queriam que eu ouvisse, com medo, porque eu via um medo. Era um medo instalado. Não se pode falar nisso, não se pode falar nisso. E assim, padrinho, onde é que vais? Não podes saber. E és muito pequenina, percebe? E depois chega o meu pai, que já tínhamos mudado de casa entretanto, não é? Ele tinha feito uma casa nova e aumentou as instalações e fui viver para a casa dele. Nessa altura o senhor já tinha morrido, o meu padrinho, e a senhora também já estava um bocado velhota, a mulher. E pronto, era eu e o meu pai e eu, e os empregados que ele lá tinha, e aquelas pessoas a quem ele se dirigia como se não fosse nada. E volta e meia lá saía aos fins de semana com os amigos que também já eram contra a situação, que iam para aqui e para ali, onde houvesse uma reunião, e iam eles. Mas ele não pertencia a movimento nenhum, nem a partido nenhum, nem a coisa nenhuma. Ele só queria ouvir falar gente contra a situação. Ele era só da oposição? Era só para ficar a saber mais umas coisas. Oposição. Oposição, mas sem ligação a nada de especial. Nenhum movimento nada. Concreto. Aquilo era só, como se costuma dizer, de boca. E cresceu então com essa opinião de que o regime estava... Pronto, que se vivia numa ditadura. Tinha essa concepção. Exatamente, então. Sim. E o que é que pensava no assunto quando era mais nova? Quando eu fui viver com ele, lá está, foi depois de ter tirado o curso, que tive mais contacto nesse aspecto com ele. Eu era uma pessoa que já estava muito virada, não para a política. Nessa altura, ainda era muito nova para isso, mas, e tinha medo, tinha um bocado de medo. Eu fui criada um bocado a ter medo de falar nessas coisas. Via que as pessoas não queriam falar ao pé de mim e tal. Está bem, pronto. Algum dia havia de acontecer o contrário, não é? Tanto fui estimulada que acabei por chegar lá. Agora, tinha muito medo realmente que o meu pai o levassem. Eu sempre me admirei como é que sabia, porque já estava muito mais ao par da situação política, porque a gente vai crescendo e vai ouvindo, e vai sabendo, e vai conversando com outras pessoas. Não é que Cantanhede fosse um meio muito dessas coisas, não. Era muito reacionário, ainda hoje é. Só que depois, quando conheci o meu ex-marido, então é que a coisa ferveu mesmo, percebe? Porque ele já pertencia a um grupo de rapazes, tudo mais ou menos da mesma idade, que não iam à missa, não iam à igreja. E o meu pai, quando veio com o padre Cantanhede, que era um grande reaça, o padre de lá disse logo: eu não tenho nada contra ele, neste caso era ele, não é? Mas ele não veio à missa. E reúnem-se para aí, não sei o quê, mas o efeito que deu foi o oposto, porque o meu pai ficou muito contente de vir casar com... Ficou pronto. Exatamente, foi muito engraçado, porque a reação depois do padre da minha terra foi escrever-me uma longuíssima carta a dizer que nunca mais queria olhar para a minha cara. Precisamente, não des mal com uma pessoa como essa, não venhas ter comigo. As nossas relações acabaram de agora em diante. Porque eu era muito de igreja, também não tinha mais para onde ir, não me deixavam, só me deixavam ir para a igreja quando eu era miúdo. Então... E era o que eu conhecia, praticamente eram as minhas amigas de igreja, não é? E onde eu me refugiava, porque lá está, vivia naquela redoma, como lhe disse. O meu pai ficou contente, o padre não. E pronto, casámos daí a um tempo e
Mas eu não estava a dar aulas, lá está, não estava a dar só aulas. a trabalhar Pronto. como... O meu pai não me queria deixar de dar aulas porque era uma miséria o que se ganhava e não valia a pena. Ia-me agora comprar um carro para eu ir para aqui e para ali. Não ia perder tempo, dinheiro com essas coisas, não. E como eu não estava a trabalhar, depois entretanto casei, não é? E ele também achava que, se não trabalhavas quando eras solteira, vais agora trabalhar. Onde dizer que eu preciso que tu trabalhes. Percebe? Essa mania que os jovens têm, aquela machice. Apesar de ser muito para a frentex, mas tinha essa ideia. E então, deixei-me estar. Mas, entretanto, tive um filho e aquilo começou a apertar, o dinheiro começou a apertar, porque ele era filho único, mas os pais também não eram assim uns mãos largas, que dessem para nós vivermos assim um bocadinho mais à larga, não é? E diz-me o meu pai, olha, entretanto o Salazar caiu da cadeira, e diz-me o meu pai, manda o meu pai o recado, olha, mete os papéis para ir trabalhar, porque pode ser que agora haja uma certa abertura e os ordenados aumentem um bocadinho e já não haja aquela perseguição que até aí de perseguição eu não tinha tido nada. Então, mas porquê? Porque eu não estava a dar aulas. Eu comecei a sentir a coisa pior foi quando meti os papéis, os tais papéis que tinha que meter, porque eu estava exonerada. Para deixar de dar aulas, eu pedi a exoneração. E quando decidi ir trabalhar novamente, porque tinha o meu diploma, tinha tirado um curso, não é? Depois aí começou a desgraça, entre aspas, porque eu já estava casada, mas, entretanto, a malta de Montreal, velhos e novos, sabiam que eu tinha casado com um fulano que também era contrário. Eu própria também não ia à igreja, também entrava naquelas coisas, ia a reuniões, se por acaso houvesse reuniões em Leiria do MDPCD, ou lá que era, nessa altura o que é que havia, eu vinha, depois vinhamos embora corridos pela polícia, era esse tipo de coisa. Então, mas o seu marido era então do MDP? Ele nunca confessou, ele nunca me confessou isso, mas eu penso que sim. Okay. Mas lá está, nós tínhamos medo da própria sombra. Eu uma vez vi uma reunião aqui, foi no Hotel Eurosol. Aqui em Leiria? Aqui em Leiria. Eu agora até moro lá perto. Que fizeram uma reunião, no fundo era o MDP-CDE, mas englobava toda a malta que estivesse contra e quisesse ver. Era uma reunião da oposição? Exatamente. Onde estavam todos os grupos? Exatamente, era onde se congregava tudo, quer fossem democratas, entre aspas, só, quer fossem comunistas, porque eu até conheço pessoas de bem que eram comunistas, nunca fizeram mal a ninguém e também nunca lhes aconteceu nada. Só a mim é que me ia acontecendo, a mim é o triste do meu ex-marido. Pronto, entretanto... Era esse tipo de coisas, até que, o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito chata em Montreal. Em Montreal nós tínhamos, agora já lá não estou há imenso tempo, não é? Mas nós tínhamos lá um grande teatro, cinema, era onde nós íamos ao cinema a Montreal, e até era um jeitoso italiano, onde faziam reuniões, qualquer coisa, era lá que se fazia. Até que um senhor de lá, muito conceituado, era marido de uma senhora que também era professora, só que ela já não era, já estava aposentada, tinha sido a professora do meu ex-marido. E esse senhor praticamente era quem revolucionava tudo ali na terra. Coitado, já morreu há imenso tempo. E veio ter comigo e disse, Sonzinha, tu tens a obrigação de te unires a nós e vais-me fazer um favor, não custa nada. Vai haver uma reunião do MDP, de várias pessoas que lutavam contra o Salazar e eram contra a situação, mas que permaneciam por cá, não tinham sido presas, não conheci ninguém que tivesse sido presas, que iam aqui de Leiria, ou que iam daqui, ou que iam dali, iam se reunir em Montreal. Porque achavam que Montreal também merecia ter uma sessão de esclarecimento. Não era por causa de eleições nem coisa nenhuma. Não havia eleições. Se houvesse eleições, era de um partido. Não é?
Mas vais-me fazer um favor. Eu não quero que tu vás botar a palavra, nem nada disso. Só quero que tu, como mulher, porque não há lá mais mulheres para estarem lá em cima no palco e em cima da mesa, vais abrir a sessão, encerrar a sessão e dizer os nomes dos oradores. Quando fosse caso deles aparecerem, e agora vai falar fulano, e depois vai falar ciclano. Portanto, a casa estava cheia. Como é que foi? Como é que foi essa reunião? Eu ainda não estava a dar aulas, mas já tinha metido os papéis, percebe? Aqueles papéis que tinha que se meter sim. para se trabalhar, para o Estado, claro. E eu, tranquila da vida, fui. Não é que eu seja muito de fazer orar e falar perante as pessoas, sou muito tímida, essas coisas todas, mas para fazer ver, está aqui uma mulher que até vai. Porque nessas coisas pareciam homens, são homens. As mulheres não tinham medo ou não se relavam nada com isso, estavam-se borrifando para isso. Eu não conheci nenhuma colega com quem trabalhasse que falasse de política, nem que se virasse para a esquerda, nem para a direita. Eram neutras. E pronto, lá fui eu. A casa encheu-se. A gente veio de muito lado, já nem me lembro quem era um dos oradores, era esse tal senhor, era o Janeiro, era muito conhecido lá, lá em Montreal. E outras pessoas, mas não era ninguém de Montreal, era tudo dos arredores, que iam ali falar para as pessoas contra o Salazar, claro. Contra o Salazar, mas o Salazar não sei se já tinha morrido, se já lá estava o Marcelo Caetano, agora é que eu não posso precisar, mas eu tenho a impressão que era o Salazar, não sei. Não, já devia ser Marcelo, já foi há tanto tempo. E há certos pormenores que vão escapando. Entretanto, pronto, tudo bem. Eu já tinha metido os meus papéis, os papéis não iam nem vinham. Não havia, eu vim aqui a Leiria à direção escolar, meter a papelada, até fui ao gabinete do diretor, porque ele disse a senhora entre e tal. E pronto, lá deixei os meus papéis, ele foi muito simpático. Era o Nascimento Rodrigues, já deve ter morrido, né? Mas foi muito simpático e, coitado do homem, mal sabia o que estava para acontecer, não é? Porque não havia resultado nenhum da mexida de coisa e até que eu pensei, eu tenho que ir falar com ele, saber o que é que se passa. E ele, coitado, recebeu-me muito bem e disse, sabe, Dona Conceição, há aqui uns problemasitos, sabe, mas não disse o que era, claro. Ele não ia dizer o que era. Ele sabia muito bem do que é que se tratava. Era porque estava ligada essas pessoas estavam todas ligadas e, com certeza, que o próprio senhor devia estranhar, não é? Porque mais gente devia meter papéis para trabalhar, não é? E o meu andar por lá e não haver resultado nenhum. Ele já devia estar informado do que é que se passava. Não podia dizer-me declaradamente, olha, o senhor não pode ir trabalhar porque fala mal do Salazar, não é? Não fazia nada. É que eu não fazia nada. Nem um tiro eu tenho. Sim, ok. Ainda se eu me tivesse juntado a algum partido político e andasse para... Mas não, nem isso. Só ia às reuniões? Ia, sim, isso ia. Foram as benditas das reuniões que me tramaram. E depois... Só isso, imagina. Então não era uma tristeza, um desgosto, mas pronto. E então... depois sucedeu-se outra coisa. Agora é que começam as coisas a desenrolar-se a partir daí, porque está claro, o meu ex-marido soube o que eu lhe disse, não é? O que o senhor me disse, que não sabia, mas estava tudo muito atrasado e mais não sei o quê. O que é que acontece? Ele conhecia uma senhora que dava aulas na Praia da Vieira, mais velha, bem mais velha do que eu, e que conheciam, davam-se bem e tal, porque ele tinha lá um estabelecimento, e não é... a esposa do senhor não é a fulana assim? É. Ela é professora, não é? É. Ai. Eu vou a Lisboa um dia destes e vou saber o que... E ele contou-lhe. Eu vou saber o que é que se passa.
vou ao Ministério, tenho necessidade de ir ao Ministério da Educação e vou saber o que se passa. E pronto, passado um tempo, a senhora vai a Lisboa e eu sempre à espera da autorização para ir trabalhar, né? E vai a Lisboa, uma pessoa conhecida lá no Ministério foi saber o que se passava. Levou o meu nome, é evidente, também não havia, haver muitas pessoas com o meu nome, não havia ninguém, claro. Nem haveria muitas professoras, que a maior parte da malta eram professores havia poucos, que lhe disse, ai, temos muita pena, mas essa senhora não é pensar. Olha, vai para o caixote de lixo, tudo o que aí está dela vai parar ao caixote de lixo. Ela não pode trabalhar nestas condições. Ela foi a uma sessão de esclarecimento aqui, ali, acolhi. Temos muita pena, mas não temos confiança numa pessoa que frequenta e que diz, não dizia mal nenhum, é que eu nem sequer dizia mal. Eu ia lá, ouvia os outros dizer. E o que é que se dizia mal? Não se dizia mal, dizia-se a verdade. Era o que se passava. Eu desde pequenita, que andava na escola primária, que já era uma revoltada, porque eu era, praticamente, eu era filha única, não é? E apesar de não ter mãe, os meus padrinhos eram pessoas que viviam bem, o meu pai vivia bem. Eu era uma menina bem posicionada, percebe? Não tinha falta de nada. Mas eu tinha amigas minhas que iam para a escola descalças no inverno e eram boas alunas, e eu depois fui estudar para um colégio onde o meu pai pagava uma mensalidade e elas não puderam. E eram tão boas ou melhores que eu, percebe? E aquilo começou-me logo a revoltar. A escola primária, imagine, eu tão pequenita. E depois, o que é que eu também vi quando era mais nova? Que todas as pessoas que iam lá à casa, os padrinhos tinham uma casa de mobílias e a porta estava sempre aberta, não é, para as pessoas entrarem. Todos os pobres ou pessoas necessitadas que fossem ali pedir, quem levava a esmola era eu, percebe? E ai de que não tivessem esmola em condições para dar àquela gente. Eu era a encarregada disso, mas aquilo mexia muito comigo. Isto teve sempre aqui umas vezes mais retraída com essa coisa, outras vezes mais danada para pôr tudo cá para fora e me revoltar e falar, mas sempre com medo. Porque fui criada no medo. Só o meu pai que não tinha medo nenhum. No meio disto tudo, foi o único que não tinha medo nenhum. E que me admirava, porque eu ouvia dizer, as pessoas vão presas, ai, qualquer dia vai preso, ai meu Deus, como é que eu vou tomar conta desta coisa? Algum dia teve contacto com a polícia ou com a PID? Como? Com a polícia ou com a PID, alguma vez os encontrou ou eles lhe pediram alguma informação? Nunca? Onde é que estava no dia? Pronto, estava a dar aulas em Carvide. Muito bem, gostava imenso de lá estar. Tinha uma colega, eu dava aulas no primeiro andar e tinha uma por baixo muito extraordinária, que, como era mais velha do que eu, fez de mim, pronto, ajudava-me muito, parecendo que não. Continuávamos a ter turmas enormes, só que ali era o seguinte, era uma escola grande e entretanto, cada sala tinha a sua turma, era mais fácil para nós trabalharmos, apesar de termos muitos alunos, era mais fácil trabalhar só com um ano, não é? Com os 4 é terrível, com 2 também não é bom, principalmente se tem o primeiro ano é terrível de ensinar a crianças da aldeia. Porque vinham, agora não sei, porque há imenso tempo que não dou aulas, mas muito difícil, e ainda a última vez que dei aulas me confrontei com isso, principalmente crianças, filhas de pessoas mais um bocado à margem. Dificuldade em ensiná-las, porque a maior parte agora já vem da pré. Primária? Da pré. E já levam umas luzinhas, não é? Aqui, nessa altura. Pronto, então eu estava em Carvide com o 4º ano de salvo erro.
e recebemos, aliás, eu quando saí de casa já sabia, porque ali também o rádio funcionava nessa altura, sempre, não é? Porque ele também estava, ele era uma pessoa interessada em tudo isso, lógico. E eu fui para a escola a saber já o que é que se estava a passar. Já a ter... Logo de manhã eu tinha umas luzes, só que não sabíamos em que é que aquilo ia dar, evidente, nem eu nem ninguém. Foi mesmo, íamos mesmo de olhos fechados. Só que, entretanto, estávamos lá e houve uma ordem, não sei de onde, não me lembro, podíamos ir para casa. Percebe? Então, aí, perto da hora do almoço, nós mandávamos as crianças para casa porque não havia modos de se resolver para onde é que... O que é que havíamos de fazer perante a situação, não é? Porque ainda não se sabia em que é que aquilo ia dar. Entretanto, pronto, fui para casa. Mas com uma esperança tão grande na alma, tão grande, que nem imagino. E a minha colega de baixo, a que trabalhava comigo na mesma... O edifício era todo o mesmo, só que havia uma separação de uns lados para o outro. Nem sim, nem não, antes pelo contrário, a maior parte era assim. Havia uma outra então que era descendente, pelo menos ela dizia que o pai dela que era um bocado virado para o Partido Comunista e então era um bocadito virada mais... Falava-se, podia-se falar com ela sobre isso. E, de resto, não, fomos para casa. E, entretanto, pronto, chegámos ao fim do dia, a saber, praticamente já estava mais ou menos assente. As coisas já estavam agarradas à televisão, claro. Eu, neste caso, a verem o que é que aquilo dava, não é? E com um nó no estômago enorme. E eu que não era nada de rezar, nem só. Deixei de ser. De rezar, mas no fundo gostava que houvesse um milagre. Como é que foram os primeiros dias depois do 25 de Abril? Como? Como é que foram os primeiros dias vividos em liberdade? Pois, uma euforia e um receio ao mesmo tempo. Uma euforia. Eu estava tão feliz. Foram os dias mais felizes da minha vida, porque eu já tinha um filho. E quando tive o meu filho, sofri tanto que nem imagina, naquele tempo. O meu filho já tem 54 anos. Portanto, imagino, nesse dia, foi a um domingo, nem um médico havia aqui no Hospital de Leiria. Eu tive que ir com o miúdo a sair. E não tinha quem tratasse de mim. Tivemos que ir para a Figueira, que havia a casa da mãe, eu tive o meu filho na Figueira. Mas aquele dia não foi realmente o dia mais feliz da minha vida, não, que eu sofri imenso. Fui operada, tive de ser operada e tal, ele foi tirado a ferros. Não foi, foi o 25 de Abril. Acabou-se. Para mim não houve felicidade. Posteriormente é evidente que houve muitas ocasiões engraçadas e que eu tenho... Mas aquele 25 de Abril ficou-me gravado para sempre, pronto. Participou em alguma Não há coisa semelhante que se lhe compara, claro. Não há. Se participou em alguma manifestação depois do 25 de Abril, por exemplo, no dia 1 de maio? Não participou? Nunca. É que... Nem isso, mas eu ainda não te contei. Diga-me. Como é que eu consegui ir trabalhar? Pois é. Isso ainda é... Antes do 25 de Abril, como é que conseguiu ir trabalhar? Mas é muito importante. Foi essa senhora que ela não conseguiu fazer nada. Conseguiu informar o meu ex-marido do caixote lixo está à espera dos meus documentos. E, entretanto, pronto, um desânimo evidente. Então, mas para que eu era o diploma? Para que eu... Afinal, não havia esperança nenhuma. Entretanto, contactei o meu pai, o meu ex-marido, já não sei, e disse ele, o quê? Eu já vou tratar disso. Ele era amigo a menina é de Leiria. Não é, mas conhece o teatro lá embaixo, José Lúcio da Silva. Sim. Pronto. E já existia esse teatro e o José Lúcio da Silva era amigo do meu pai. Ele, nessa altura, não estava aqui em Leiria, estava em Lisboa, ele tinha uma fábrica em Lisboa, de quem o meu pai era cliente. O que é que ele faz? Telefona para o José Lúcio da Silva e conta-lhe o sucedido.
Assim, vou já tratar do assunto. O máximo uns dias a menina vai trabalhar. Vai ao Ministério da Educação e dá lá 2 murros e diz, esta rapariga não é contra a situação, não é comunista, não é isto, não é aquilo, ela não fez nada. E realmente não tinha feito nada. Eu não tinha feito nada. O que é que eu presidia uma sessão de esclarecimento da oposição? E isso é motivo para se tirar o ganha-pão de uma pessoa? Era. Só que o José Lúcio da Silva era superior àqueles poderes, era um homem poderoso, já morreu. E o meu pai era um homem muito teimoso. E então, passado um mês ou quê, vieram os papéis e dá-se o 25 de Abril. E um dia, eu e mais umas pessoas de Montreal, era muito engraçada nessa altura, e também é agora, mas eu tinha muito carinho por Montreal e vivi lá muitos anos. Nós íamos ver um filme qualquer, ou um teatro, ou qualquer coisa, e aparece um sujeito que era professor lá em Montreal, que era casado com uma senhora que era a diretora dos Correios, salvo erro. Portanto, ela estava nos Correios e ele era professor. Mais tarde, eu venho a saber que foi ele. Que a ajudou a... Foi ele que fez queixa de mim. Ok. Ok. E sabe uma coisa? Ele era bufo da PIDE. E eu fiquei com uma raiva tão... Pronto. Eu até costumo desculpar tudo e perdoar tudo, etc. Mas aquilo ficou-me mesmo... Eu nunca mais lhe falei. E uma vez pôs-se lá, numa rua, lá está, íamos para o cinema, lá que é. Pois, deviam ser todos presos, agora esses, quer dizer, a mandar vir. E afinal, nós viemos a saber mais tarde que ele foi filiado no Partido Comunista, ele era filiado no Partido Comunista, posteriormente, percebe, a dar-se o 25 de Abril. Então, e fez queixa de mim, sabe Deus de quem mais? Penso que não, que eu era a filha única ali, era a professora de Montreal, coitado. O Acácio bem andava à procura da professora de Montreal. Fiquei, foi o único que eu conheci. Mais tarde fui ao casamento de uma colega, que casou com um bufo da PIDE, com quem andei a tirar o curso em Coimbra. E era de lá perto, e tenho lá fotografias dele, não. Mas de mim e da malta que foi. Isto depois do 25 de Abril? Como? Depois do 25 de Abril ou antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. E aquela família dela, ela gostava dele, evidente, não é? E ele também devia gostar dela. Também tinham sentimentos por mulheres, com certeza, não é? Um burguês qualquer. Aquela família dela parece que estava num funeral, no casamento da rapariga. Tudo chorava, baba e ranho. E eu disse, que é isto? Porque já sabiam que ele não prestava. Não prestava. Além de ser aquilo que ele era, a profissão dele ser aquela, ele pessoalmente não prestava também. Acho que até a tratava mal e isso tudo. Nunca mais soube dela. Mas, entretanto, o 25 de Abril deu-se, não foi? O meu grande dia. Fomos tendo uns tremessões pelo caminho, sempre a ver quem era que Cristina vai para trás e tal, mas não foi, felizmente não foi. E eu, entretanto, andei sempre ali a dar aulas em volta de Montreal, que eu morava lá, não é? E pronto. Foi acompanhando a situação política do país. O que é que achou nos primeiros, na Constituição, por exemplo, Sim, nas primeiras eleições? Eu era muito ligada na política, e sou muito. Sou de tal maneira que ainda agora sou capaz de ter... E tenho traumas, sabe? Há bocado lhe disse, eu tenho traumas desse tempo. Porque, desde miúda, via as pessoas a não quererem falar ao pé de mim, depois o meu pai falava aquilo, depois via as crianças e os adultos a pedirem às portas, e as crianças mal, tanto meus alunos como minhas colegas, mal vestidos, a apanharem frio no inverno, a andarem descalços, essa miséria toda, eu revoltava-me, percebe? E então, sempre estive ligada, sempre. E sempre acompanhou, então,
Sempre acompanhou a política nacional, então? Sempre acompanhei tudo o que se passava a nível político. Como é que foi? Não consigo, mas o meu acompanhamento é silencioso, percebe? Claro. Não sou, olha, fiz uma vez greve no tempo do Cavaco. 2 dias. A minha única manifestação política durante estes anos todos. Foram os 2 Foi dias a de greve greve. do tempo do Cavaco. E valeu a pena, acredita. E eu agora não concordo com estas greves. Acredita que não. Não concordo. Porque nós mais velhas, passámos tanto, ganhámos tão pouco, fomos tão perseguidas, etc, etc. E não... está bem que agora lutem pelos seus direitos, porque nós também lutamos. Mas... neste momento, isto é um exagero. Isto é um exagero. Quanto a mim, é um exagero. Claro. Ia perguntar-lhe como é que foi votar pela primeira vez. Pois, entretanto, também houve, foi muito engraçado, porque isto ainda foi no tempo do Marcelo, que houve eleições, e eu já estava a trabalhar. Não, mas votar depois do 25 de Abril, quando votou pela primeira vez... depois do 25 de Abril não havia esse problema, era uma alegria e eu fiquei... Como é que era esse sentimento de votar em liberdade? Era completamente diferente e até acontece o seguinte, a primeira vez que houve eleições a sério lá para as autarquias, havia um rapaz que era da idade do meu ex-marido, e era filho das pessoas mais importantes de Montreal, mas era do Partido Socialista, coitado, foi tão perseguido. Mas foi a minha casa convidar-me para eu fazer parte das listas para a Junta de Freguesia de lá, de Montreal. E realmente ganhava o PS nessa altura. Não sei se foi as primeiras eleições em que se participou, se houve outras, mas deve ter havido, porque entretanto houve aquele espaço. A Constituinte, houve a Constituinte, teve que se votar. Exato. Mas eu dessas coisas tenho muito pouca ideia, mas isso eu participava sempre, lógico, não é? Com o maior das forças e sempre muito virada à esquerda. Ok. Como é que... Tenho muita pena se estou a vir contra as ideias de alguém, mas sou. Não extremista de maneira nenhuma, porque acho que tem um meio termo, mas sempre. Pronto, era um novo tempo. Lembra-se de ouvir e ver o Mário Soares a chegar a Portugal? Lembra-se desse momento? Sim. Isso o Mário Soares, cheguei a acompanhá-lo da primeira vez que ele concorreu para Presidente da República. Até o meu filhote, era um filhote. Fazia parte do grupo de jovens de apoiantes, Santinha. Obrigada. E eu também adorava aquele homem. Eu era capaz de ir atrás dele para qualquer lado. E cheguei a ir. Como é que foi dar aulas logo após o 25 de Abril? Como é que foi logo ir dar aulas depois do 25 de Abril? O que é que mudou, essencialmente, nos primeiros tempos? Pronto, aconteceu muita coisa. Eram praticamente umas sobre as outras, não é? E aí, entretanto, a nossa vida foi mudando um bocadinho, não é? A nível de exigirmos, por exemplo, nas escolas que não tinham quase condições nenhumas para nós trabalharmos, e eram as câmaras. A Câmara de Leiria só há pouco tempo é que está virada à esquerda, aqui esteve anos e anos aqui com gente que não interessava a ninguém, mas pronto. Mas evoluiu muito, Leiria evoluiu muito há uns tempos para cá. Mas já lá estava gente que se preocupava com o nosso bem-estar, que iam pôr umas cortinas para não bater lá o sol, que iam pôr um aquecimento para nós não termos frio. Pronto, houve assim umas melhorias bastante grandes a esse nível. Logo depois do Até que se chegou a um ponto em que estamos agora, não é? Mas que eu estou sempre com o coração nas mãos. Claro.
Não consigo. É que eu não consigo. E então prefiro não ouvir, não saber, não. Ponho tudo em rodapé, está a perceber? Os canais de notícias só passam em rodapé. Porque eu não posso, com semelhantes tipos, nem falo na extrema-direita. Nem sequer falo na extrema-direita, que está aí implantada. Mas com pessoas que eu sei de antemão, que nunca passaram por aquilo que nós passamos. Eu tenho uma filha, que é mais nova do que ele, que é casada com um rapazinho muito trabalhador, mas é empresário. E o pai dele também. Agora o pai já está um bocado afastado, mas delegou o negócio praticamente todo no filho. E pronto, são fazedores de dinheiro, não prejudicam ninguém, percebe? Mas eu não consigo falar com aquela gente. Não consigo. Não consigo, não são más pessoas, nem sequer falam de política quando estão ao pé de mim. Não falam. Podemos estar a jantar ou a almoçar em qualquer lado. E não se chama isso para coisa nenhuma. No entanto, eu sei que eles não vão... A minha própria filha, que foi criada num ambiente que está a calcular que tenha sido, não é? O meu filho continua a ser um rapaz de esquerda. E ela também era, que me diz, ai mãe, quando foi da última vez que houve eleições e que ganhou, pronto, o doutor António Costa, ai mãe, desculpa, mas eu tenho que votar à direita. Porque eu não sei se ganha um Partido Socialista. Imaginem o que esta gente consegue. Isto dá cabo de mim, percebe? Eu não digo nada. Mas aqui fica a ferver. Porque o Zé, então se vai para lá o Partido Socialista, que era continua realmente, onde é que ele vai ganhar dinheiro para pagar aos empregados? Vão exigir mundos e fundos para aquela gente. E eu assim, olha, eu não admito conversas dessas. Para mim, fala lá com os da tua laia recente, porque tu não eras assim. Eu não quero saber de nada se o teu marido tem ou não dinheiro para pagar aos funcionários, porque isso é uma treta de primeira. Uma treta. E agora ficou admirada e já queria vir. Quem veio foi a minha nora, não é? Mas a minha filha, quando eu lhe disse que vinha para aqui, e ela disse, oh mãe, porquê é que não me disseste para eu ir? Tu? Não. Tu ias ficar admirada com o que ias ouvir se lá estivesses. E eu não quero, eu prefiro... Oh mãe, tu não me digas que passaste por isto assim? Porque tu nunca ouviste, filha? Tu não me digas que não sabias que eu estive anos com um canudo na mão, sem poder ir trabalhar, por causa de ser contra a situação. Que eu nunca fiz nada por isso. Participava em palestras e coisas do género. Eu nem falava, limitava-me a ouvir. Só dessa vez eu apresentei. Portanto, não. A Célia vai, porque a Célia é muito mais compreensiva do que tu. Não tem um projeto de vida como tu tens, que é só casas enormes e palácios e carros e carrões e mais não sei o quê. Não podem viver sem isso. E depois se vai o Partido Socialista para lá, ainda conseguem aumentar aquilo que têm. Eu só queria que visse o carro onde ela anda montada, a casa que ela tem, as casas que ela tem. E é no tempo do Partido Socialista que ele arranja esse dinheiro. Percebe? Isto revolta-me. Revolta-me, prefiro não falar no assunto. Eu posso falar no assunto consigo ou com uma pessoa que me entenda, com a minha nora, com o meu filho. Agora, com a minha filha, que é uma joia de criatura, é a filha mais doce que há neste mundo, mas que se virou para aquele lado, percebe? E então, eu prefiro estar calada. Percebo. E arranjo inimigos com isso. Aqui o meu telemóvel. Tive que trancar pessoas, não se diz trancar, neutralizar o que é, bloquear. Porque ultimamente andavam-me a mandar mensagens que eu preferi nem ler. E então pedi, como eu não sabia
neutralizar aqui, pediu uma pessoa conhecida que viu logo quem era, continuam de volta de mim como se fosse isto, como se estivéssemos antes do 25 de Abril. Há por aí muita gente ordinária, só lhe digo, ordinária entre aspas, má. Percebe? Essa gente é má. Para mim, eu considero-os maus. Esse tipo é marido de uma colega minha, com quem eu trabalhei. É a coisa mais nojenta que se pode imaginar. E então, fez de mim, neste momento, e passado tantos anos, nunca ouvi falar de política nem coisa nenhuma. Agora é que anda aflito porque vai pagar 25 euros a mais de IUC. Percebe? E então, com quem é que ele devia amarrar? Desculpe o termo, que fica aí. Comigo. Não faz isso a mais ninguém. A mandar mensagens abandalhadas. As duas primeiras nem as li. A última, só li uma parte e teve que ser ao pé de alguma pessoa, porque eu não queria ser só eu a ler o que lá estava. E a partir daí acabou-se. Portanto, eu continuo muito apaixonada pela política, muito apaixonada pelas pessoas que conheço e que são extraordinárias. São. Não tenho razão de queixa de ninguém. Eu conheci um rapaz, estava casado há muito pouco tempo, e esse moço era filho dos donos de Montreal, das termas de Montreal. Ele tinha sido governador civil, o pai dele foi governador civil no tempo do Salazar aqui em Leiria. Tinha uns poucos de irmãos. Ele era o mais velho. E que chegou-se à minha casa, já depois do 25 de Abril, a convidar-me para fazer parte das listas. É esse tal, sim. Foi quando eu fiquei na junta de freguesia. Eu não queria ficar como presidente da junta. Mas fiquei em segundo lugar. E então fiquei presidente da Assembleia de Freguesia. Mas só eu, mulherzinha, só eu. Era só eu. Era um desassossego aquelas reuniões. Daqueles homens malucos. Ai, então, gente, de todos os partidos lá estavam enfiados. E eu fiquei como presidente da Assembleia e é que tinha que pôr termo àquilo. Eu estava a ver que às vezes tinha que chamar a polícia por causa destes todos a quererem esgadanhar-se uns aos outros. Para lá, percebe? E a insultarem. Ao menos tenham um bocadinho de respeito. E não era pior, porque tinham uma certa consideração por mim, não é assim? Nunca mais. Foram 4 anos, mas nunca mais. Logo depois do 25 de Abril? Como? Se foi, em que período é que foi? Isso já foi muito depois do 25 de Abril. Sim, antes disso não havia hipótese. Então, já numa parte final, no próximo ano de 2024 vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Acha que é importante celebrar esta data? Sim, acho muito importante, porque há 50 anos, já viu, eu tenho 78, repare, e era muito novinha, tinha 28, menos 50, não é? Tinha 28 quando se deu 25 de Abril. O que é que, quando nós falamos no 25 de Abril, o que é que lhe vem Quando nós falamos do 25 de Abril, o que é que lhe vem à memória, primeiro? Para já, aquela coisa toda, tudo o que sucedeu nessa época. Foi um festival, entre aspas, mas para mim foi um festival feliz, uma coisa feliz, muito feliz. Eu senti-me, aqui andava noutro mundo, a gente começar a ver as coisas a evoluírem, a poder falar. Às vezes não se podia falar com certas pessoas. Parece que ainda foi pior num aspecto, porque certas pessoas eram de tal maneira arraigadas àquela coisa, mas, pura e simplesmente, que se tornou pior nós darmos-nos como fazendo parte disto ou fazendo parte daquilo, ou como sendo contra de esquerda, ou coisa no género. Porque antes disso nós não podíamos falar, não é? Se falássemos, íamos. O meu ex-marido estava para ir preso. Depois de ter tudo acontecido, do 25 de Abril ter acontecido, foram rebuscar na PIDE, houve gente que foi rebuscar aquela papelada e entrou lá forte, não é? E o nome dele lá estava escarrapanchado, e pelos vistos o meu também. Eu ia a seguir. Ele ia ser preso, mas o que é que o desgraçado do homem fez que não fez nada para estar lá
apontado como sendo um possível frequentador das celas do Aljube, dessas coisas. O homem não fez. Ia às reuniões. Ele nunca, como digo, eu nunca soube se ele fez parte do MDP-CD. O MDP-CD ainda existiu uns anos, depois do 25 de Abril. Ele ia sempre. Ele continuou a ir porque era amigo do Dr. Guarda Ribeiro, não sei se alguma vez ouvi falar nele, até eu era amiga dele, não é? Mas eu não queria, eu tinha 2 filhos para criar, não é? É melhor isto. Mas mesmo assim, depois do 25 de Abril, sofria-se com certas pessoas.